Então, vamos lá. Bom dia, gente. Então, na aula de hoje, né, quem viu ou quem não viu o vídeo da semana, a gente vai falar sobre isomeria espacial. Tem dois tipos de isomeria, né, dois tipos gerais, digamos assim. A isomeria plana, que não foi abordada no vídeo, porque não é uma das que costuma ser cobrada no vestibular, né? Então, como a gente tem pouco tempo, a gente foca no que mais cai. Por isso que toda aula eu fico falando, olha, gente, isso aqui é muito importante, é porque como a gente tem pouco tempo, realmente vocês só veem o que é muito importante, já que não dá tempo de ver tudo, tá? Então, assim como as outras, essa aula de hoje é muito importante. Então, isomeria é um assunto assim que praticamente todo ano cai no Enem. Eu falo sempre mais Enem, gente, porque o CEDERJ, em relação à química, ele não segue muito um padrão, não, tá? É tipo assim, cada ano eles escolhem um foco, mas assim, o Enem ele segue um padrão, então dá pra gente saber o que esperar, né, do que pode vir a cair, o que possa vir a cair. Então, vamos lá. Isomeria, como eu falei, a plana a gente não vai ver, não foi abordada no vídeo porque não é tão cobrada, a gente vai ver isomeria espacial. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né, espelhar a tela, para primeiro falar da parte teórica, então, para quem não vê o vídeo não ficar tão perdido, né, e para quem viu o vídeo, ver também a explicação de uma outra forma, já que não fui eu, né, não fui eu que dei a aula dessa semana, né, por vídeo, né, que foi postado no PVS, então nunca é demais ver mais do que uma vez, mesmo para quem já viu. Então, vamos lá, deixa eu só espelhar aqui e a gente já vê. Vou usar o próprio resumo. Se for necessário coisas a mais, aí eu vou fazer o uso do PowerPoint, mas que eu vou postar para vocês. Não sei se vocês viram, mas tudo que eu falei, mencionei na aula passada, já está postado lá no Classroom do polo de vocês. Postei, né, material escrito como material extra, botei PowerPoint, né, que são os slides, coloquei os materiais das semanas que eu usei lista de exercício, gabarito comentado, tá tudo lá. Então, quem perdeu alguma aula e está assistindo, né, os conteúdos das aulas anteriores, não deixem de ir lá no Classroom do Polo olhar todos os materiais que já estão todos lá. Inclusive, as aulas, sem ser os vídeos, né, do canal do PVS, as aulas que eu dou aqui, né, no caso do Polo de vocês, também já está tudo em dia lá no canal do Polo, né, no YouTube. Então, as aulas passadas também, quem perdeu quiser olhar, já foram postadas. Essa amanhã ou hoje eu ainda posto, tá bom? Então vamos lá. Começando a matéria propriamente dita em si. Tá aparecendo já para vocês? Sim. Sim. Beleza, obrigada, gente. Deixa eu só dar um zoom para ficar melhor. Pronto. Então, aqui, desconsiderem, tá? Essa semana aqui 37, esse resumo foi o que eu postei para vocês junto lá com os links do formulário e o link do vídeo. É porque muitos vídeos foram vídeos que a gente gravou ano passado, então os resumos, né, também são do ano passado, então como, né, não estão batendo a mesma semana, por isso que tem umas numerações que estão esquisitas, mas isso aí não vai influenciar em nada. Então, a parte da química orgânica que a gente vai estudar hoje, como eu falei, é isomeria espacial. Antes de falar em isomeria espacial, a gente precisa saber o que são compostos isômeros. Isomeria, né, que é o nome do fenômeno, ocorre entre substâncias que tenham a mesma fórmula molecular. O que é fórmula molecular? Só relembrando. Aquela que aparecem, né, os símbolos dos elementos e os números de átomos de cada elemento. Exemplo, CH4, que é a fórmula do metano, que a gente estudou, né, hidrocarboneto há umas aulas atrás. Tem um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, por isso que é CH4. Isso é uma fórmula molecular. Então, a isomeria, de maneira geral, ela estuda, só um minutinho, gente, tem gente pedindo para entrar. A isomeria, ela estuda substâncias diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Então, exemplo, se eu mostrasse para vocês uma fórmula orgânica e perguntasse, que substância é essa? Se eu mostrasse só a fórmula molecular, poderia ter mais do que uma resposta. Por quê? Uma mesma fórmula molecular pode formar compostos diferentes. É isso que a gente vai ver hoje. Então, focando principalmente em isomeria espacial. Por que recebe esse nome isomeria espacial? Porque não vai ser a fórmula estrutural que vai conseguir diferenciar esses isômeros. Só a fórmula espacial. O que seria essa fórmula espacial? Como os átomos estão organizados, né, no espaço. Lembrando que uma molécula ela é tridimensional. Como assim? Quando a gente escreve no papel, né, escreve uma fórmula química, a gente está escrevendo ela, desenhando em um plano só, que é o plano do papel. Mas as moléculas, elas não são no plano do papel. Pode ter para cima, né, um átomo ligado para cima, outro para baixo, um para o lado, para o outro, formando ângulos diferentes. Quando a gente estudou geometria molecular há bastante tempo atrás, a gente comentou sobre isso, tá bom? Então, vamos lá.
A isomeria espacial ela é dividida em dois grupos: isomeria geométrica, que também é chamada de cis-trans, e isomeria óptica. Então, primeiro vamos estudar a isomeria geométrica, que é a mais simples, a mais tranquila, que costuma ser muito cobrada no Enem, tá? Então, vamos lá. Para a isomeria geométrica, o que vocês precisam ver? Tem duas condições para que haja isomeria geométrica ou cis-trans em uma fórmula, né, digamos assim, uma fórmula estrutural que você consiga observar isso. Então, olha só. Primeiro caso, quando eu tenho cadeias abertas com ligação dupla entre dois carbonos com ligantes diferentes. Eu sei que foi muita coisa, mas vou demonstrar isso por imagem. Então, para ter isomeria geométrica, tem que ter essas condições, né? Uma dessas, primeira que a gente está vendo. Então, cadeia aberta, que a gente viu que é quando não tem parte cíclica, né, na cadeia. Só um minutinho. Tem que ter ligação dupla entre carbonos. Se não tiver dupla entre carbonos, já sei que não pode ter isomeria geométrica no caso de uma cadeia aberta, tá? E tem que ter ligantes diferentes nesses carbonos da insaturação. Então, vamos ver um exemplo de onde isso ocorre. Exemplo 1. Tá aqui em cima, só um minuto. Então, olhem só para essas duas fórmulas aqui. Deixa eu só dar um zoom para ficar melhor ainda. Tá dando para ver bem, gente, essa imagem? Eu sei que ela tá meio turva de ter sido muito ampliada, mas vamos lá. Então, olha só relembrando. Aqui seria, né, um carbono, onde eu estou passando o mouse, C dupla C. Nesse carbono da esquerda, eu tenho ligado um CH3, né, que é um metil, que a gente já estudou, e tem um hidrogênio para baixo. Lembrando que quase nunca esse hidrogênio vai vir representado, tá, gente? Porque esse C e esse C aqui está em fórmula em bastão. Aqui só está sendo demonstrado porque, né, é o primeiro exemplo, só para mostrar bem para vocês a condição. Mas lá nos exercícios vocês vão ver que não é comum aparecer esse hidrogênio. Como que a gente sabe que tem esse hidrogênio aqui mesmo, se não aparecesse? Alguém lembra? Se não tivesse escrito esse H, como eu saberia que tem esse H com certeza? Porque só faz uma ligação? Não isso, porque você faz uma ligação. Na verdade, é porque o carbono faz 4. Então, olha só, esse carbono aqui, que é onde eu estou passando o mouse, ele está fazendo uma ligação com CH3 e uma dupla ligação com outro carbono, ou seja, ele está fazendo 3 ligações no total. Então, tem que ter uma ligação com hidrogênio. Então, quase nunca vai vir aparentemente, tá, o hidrogênio. Aqui só estou mostrando mesmo no exemplo para facilitar. Mas vocês vão ver que nas questões esse hidrogênio ele não aparece, porque você sabe que ele está ali. Fala, Essa desculpa. parte que eu não tinha entendido, que eu estava vendo as matérias da semana passada. Como eu conseguiria ver que tinha um hidrogênio? Eu não estava entendendo essa parte. Então, sempre, todos os carbonos que vocês forem analisar, o carbono sempre faz 4 ligações. Se você olhou para o carbono e ele não está fazendo 4 ligações, é porque as outras ligações são com hidrogênio. Então, exemplo, esse carbono que eu estou mostrando aqui. Imagina que esse hidrogênio não estivesse demonstrado, só tivesse esse C, dupla C, e esse CH3 aqui para cima. Obrigatoriamente eu sei que tem um hidrogênio, porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Se ele só está fazendo uma aqui para cima, né, e uma dupla aqui para o lado, explicitamente teria 3. A quarta ligação tem que ser com hidrogênio. Então, os hidrogênios ligados a carbono nessas fórmulas em bastão, né, ou fórmula em linha, eles não aparecem. Até pode aparecer, mas não é obrigatório. Então, quase nunca aparece. Então, vocês sempre vão saber o número de hidrogênios em cada átomo de carbono, contando quantas ligações falta para esse carbono completar 4 ligações. Como nesse caso faltaria, né, uma, aí, na verdade, eu sei que essa uma ligação é com hidrogênio obrigatoriamente, só que nesse caso está representado. Nos exercícios do formulário, que vão aparecer sem os hidrogênios representados, eu volto a comentar sobre isso, tá bom? Só para não sair tanto do foco de isomeria. Mas quem tinha perguntado, entendeu? É sempre pelo número que faltam para completar 4 ligações do carbono. Aí você, para não esquecer de contar, vai puxando, né, um tracinho e anotando que é hidrogênio, para saber quantos hidrogênios vão ter ligados a esse carbono. Então, vamos lá, gente. Voltando à isomeria. Então, qual é a primeira condição para eu ter isomeria geométrica? Tá? Lembrando que é esse caso que a gente está vendo agora. Se forem cadeias abertas, tem que ter C dupla C, como está sendo demonstrado nessas duas moléculas aqui. Primeira condição. Outra condição. Nesses carbonos da C dupla, ou seja, nesses carbonos insaturados, eu não posso ter o mesmo ligante. Como assim? Observem que nesse carbono que eu estou passando o mouse, tem um CH3 e tem um H. H e CH3 não são iguais. Então, beleza, está suprindo, está obedecendo essa condição. Olha o outro carbono insaturado, tem ligado a ele um CH3 e um H.
Então, a condição para ter isomeria geométrica é isso. Em cadeia aberta, ter C dupla C. Em cada um desses carbonos né, que faz ligação dupla, eu não posso ter o mesmo ligante. Então, essas duas fórmulas aqui, elas obedecem a essas condições, por isso eles são isômeros geométricos. Os isômeros geométricos, como eu falei, eles podem ter outro nome, que é isômero cis-trans. O que é cis e o que é trans? Está vendo esse tracejado? Isso é algo, né, que mentalmente vocês vão traçar, ou lá no exercício traçar com um lapisinho. Isso é o que a gente chama de plano de simetria. É a gente imaginar que a molécula está sendo cortada, digamos assim, no meio, mas tem que ser na direção da ligação dupla. Então, tá vendo que esse tracejado está passando na direção da ligação dupla. Por quê? Né? E tem o plano superior, que é o que está desenhado em cima desse tracejado, e o plano inferior, que é o que está desenhado embaixo. Se eu tiver grupos iguais do mesmo lado, como assim? Olhem só, tá vendo que hidrogênio e hidrogênio, nessa molécula da esquerda, os iguais ficaram para o mesmo lado do plano, ó. Os dois hidrogênios estão para baixo, né, e os dois CH3 que são iguais estão para cima. A gente diz que esse é o isômero cis, porque os iguais estão do mesmo lado, cis de igualdade. Eu lembro cis de tipo cis, sister, igual, né, irmão, brother, enfim. Não dá, gente, é besteira, mas enfim, é uma relação que eu criei na época que eu estudei e serviu para eu lembrar o que era cis. Então, cis do mesmo lado. E trans, quando os iguais estão em lados opostos. É só pensar, né, em transformação, né, algo trans de mudança e lados opostos. Então, se vocês observarem no isômero trans, ó, o hidrogênio está do lado do plano superior e o hidrogênio está do plano inferior, ou seja, os iguais estão em lados opostos. Então, os dois a gente chama de isômero geométrico, mas cada um tem um nome específico. O da esquerda seria isômero geométrico cis, porque os iguais estão do mesmo lado do plano. E o da direita seria isômero geométrico trans, porque os iguais estão em lados opostos. Dúvidas quanto a isso para identificar? Primeiro, identificar se vai ter isomeria geométrica e depois saber quem é cis e quem é trans? Não, por mim tá tranquilo. Beleza. Claro que nos exercícios eu vou comentar coisas a mais, tá? Porque aqui são exemplos bem básicos. Vocês vão ver que nos exercícios do Enem, por exemplo, que apareceram no formulário, é já um nível acima, mas aí eu vou ir comentando conforme for aparecendo as dificuldades, né? Primeiro vou falar o básico. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, por exemplo, ele poderia ser isomeria cis-trans? Olhem para aqui, ó. Quais são as condições? Relembrando, eu tenho que ter C dupla C, tem. Mas eu já posso afirmar para vocês que ele não teria isomeria nessa molécula. Por quê? Estão vendo que nesse carbono numerado comum, os ligantes são iguais. Olha só, tem 2 átomos de hidrogênio ligados a esse carbono. Isso não condiz com a condição que eu preciso para ter isomeria geométrica. Então, toda vez, está até escrito aqui em cima, a cola, ó, importante, se o carbono da dupla tiver grupos iguais, não haverá isomeria geométrica. É o que ocorre nesse exemplo aqui, ó. Nesse carbono da ligação dupla, ele está com 2 ligantes iguais, que é o H e o H. Então, por mais que pareça com os exemplos de cima, não vai ter isomeria geométrica. Eu posso ter átomos iguais, mas ligados nos carbonos diferentes. Se eu tiver átomos iguais ligados ao mesmo carbono da insaturação, isso já configura não ter isomeria geométrica. Tá, gente? Então, cuidado, que às vezes tem questão bem pegadinha com isso, perguntando assim, qual tem isomeria geométrica? Aparece vários exemplos que tem essa condição aqui de um mesmo carbono da insaturação ter ligantes iguais. Aí não vai ter isomeria geométrica, tá bom? Então, professora, mas do outro lado tem, não tem? Então, mas para ter, precisa pelo menos ter 2 carbonos da dupla que sigam aquela condição, entendeu? Se um não tem, sim, só um já não serve para configurar. Tem esses 2 carbonos, no mínimo, teriam que ter ligantes diferentes. Poderia ter um caso numa molécula maior, como vai aparecer no formulário, sei lá, uma molécula de 10 carbonos. Se tivesse uma dupla com essa configuração aqui, né, uma ligação dupla, que tivesse 2 ligantes iguais no mesmo carbono, mas ainda na mesma molécula tivesse, né, algo assim do tipo, que condiz com a condição, aí teria isomeria geométrica, porque pelo menos uma parte da molécula inteira teria isomeria geométrica, entendeu? Mas nesse caso, como é um carbono sozinho que seguiria as condições, aí não teria isomeria geométrica. Eu preciso de, no mínimo, 2 carbonos insaturados que sigam aquelas condições. Tá bom? Entendi. Mas sua pergunta foi ótima. Realmente isso causa dúvida. Posso para o próximo exemplo, gente? O próximo, né, a gente falou de cadeia aberta, mas cadeias fechadas também podem ter isomeria geométrica, tá?
Só uma coisa que eu não comentei, em caso de nomenclatura, não sei se vocês observaram aqui embaixo, antes de ir para o próximo exemplo. Nomenclatura, a gente vai usar todas as regras que a gente aprendeu até agora, só que quando tem isomeria cis-trans, a gente tem que dizer na frente do nome quem é o cis, quem é o trans. Então, por exemplo, olha o nome desse aqui, tá ruim de entender, mas eu vou falar. Então, olha só, olha quantos carbonos tem nessa molécula. 1, 2, 3, 4. Então, but. No carbono 2, eu tenho uma insaturação dupla. Então, 2-eno. Seria but-2-eno o nome dessa molécula. Mas, como essa molécula tem isômero, eu tenho que botar qual é o cis, qual é o trans. Então, em nomenclatura, a única coisa que muda é que a gente acrescenta o cis ou o trans na frente. Então, fica cis, but-2-eno, nesse caso, que é o que os iguais estão do mesmo lado, e trans, but-2-eno, no caso de quando os iguais estão em lados opostos. Não é comum aparecer, tá, gente, em vestibular para você dar nomenclatura de isômero cis-trans. É mais comum aparecer você saber identificar qual é o tipo de isomeria ou saber, né, se pode ter isômeros geométricos. Mas pode aparecer lá numa opção qual é o isômero cis, qual é o trans, aparecendo no nome, né? Então, por isso que é importante vocês terem só uma noção de que a única coisa que muda na nomenclatura é aparecer ou cis ou trans na frente do nome que vocês já aprenderam a dar. Quando eu tenho cadeias fechadas, é a segunda condição para ter isomeria geométrica. São coisas diferentes que a gente vai analisar. Em cadeias fechadas, a gente não vai precisar ter ligação dupla. Só que a gente tem que ter 2 carbonos, né, um que seja ao lado do outro, apresentando ligantes diferentes para que tenha isomeria geométrica. Como assim? Olha esses exemplos aqui, do lado esquerdo da imagem. É muito comum, eu até vou comentar isso, acho que já apareceu isso em outras aulas, e eu comentei, mas faz um tempinho. Então, só relembrando, e está até aqui no resumo como importante. Ó. Quando aparecem esse pintadinho, sabe, uma ligação pintada e uma ligação tracejada, isso é uma ligação covalente comum, tá, gente? Igual a gente aprendeu, compartilhamento de elétrons. Só que isso de tracejado e pintado quer dizer que tá um que está atrás do plano e outro para frente do plano. Como assim? Exemplo. Deixa eu só voltar aqui na minha câmera, só olhem um pouquinho para mim. Não vou parar a apresentação para não demorar a voltar. Mas olhem só, eu vou tentar mostrar isso aqui só com a canetinha que está aqui na minha mão mesmo. Exemplo, imaginem que o meu rosto é o plano do papel, que você está desenhando uma molécula orgânica, está escrevendo. Exemplo, aquele pintado é como se eu colocasse, eu estou vendo aqui no meu nariz, estou colocando para frente, não sei se fica bem fácil de enxergar, mas estou colocando para frente uma caneta. Isso seria estar para frente do plano. Então, o plano é meu rosto, ou o papel que você está escrevendo. Para frente do plano, não vai estar mais nessa direção, né? Vai estar saindo, digamos assim, do papel, nesse caso, saindo do meu rosto. Para trás do plano é se eu colocasse algo assim, ó, atrás da minha cabeça. Então, só para vocês terem noção que esse pintado, esse tracejado, tem a ver com direções, né, diferentes, não vai estar no mesmo plano. Então, voltando aqui ao resumo. Então, olhem só. Esses do lado esquerdo, estão vendo que em 2 carbonos adjacentes eu tenho ligantes diferentes. Quando eu falo ligantes diferentes, é ligante que não seja só hidrogênio, tá? Estão vendo que aparece o Br, que é o bromo, que é um ligante diferente de carbono e hidrogênio. Então, olha só, eu tenho 2 carbonos adjacentes, adjacente quer dizer que é um do lado do outro. Nesse carbono aqui eu tenho ligantes diferentes, ó, tem um H e um Br. E nesse carbono do lado, um H e um Br. Isso já configura isomeria geométrica. Então, em cadeias fechadas, a única condição necessária para ter isomeria geométrica é, em carbonos, né, adjacentes, ou seja, um ao lado do outro, que esses carbonos tenham ligantes diferentes, como nesse caso, esse carbono tem o H e Br, não são ligantes iguais no mesmo carbono, e esse também não são ligantes iguais no mesmo carbono. E, de novo, a gente vai ver, olha, o bromo, os 2 átomos de bromo estão tracejados, ou seja, quer dizer que eles estão para trás do plano. Então, os iguais estão para o mesmo lado de um plano. E aqui os hidrogênios, ó, tá com a ligação pintadinha, quer dizer que os 2 átomos de hidrogênios estão para frente do plano, ou seja, os iguais estão para o mesmo lado do plano de simetria. Então, de novo, seria o isômero cis. Já o isômero trans aqui, né, na cadeia fechada, ou cíclica, os iguais estão em lados opostos, tá vendo? O hidrogênio aqui está pintado, ou seja, está para frente do plano, e o hidrogênio aqui do outro carbono está tracejado, está para trás do plano. Só cuidado para não confundirem, porque nesse caso, nesse exemplo, o exemplo foi bonzinho, digamos assim, né? Porque era um contato inicial de muitas pessoas para ver essa matéria, mas nem sempre, por exemplo, gente, para ser cis, os hidrogênios vão estar desenhados do mesmo lado. Eu poderia estar com esse hidrogênio aqui desenhado para baixo, mas se tivesse pintado
o que vai valer quando aparecer esse pintado e esse tracejado, para vocês saberem se está do mesmo lado do plano ou não, é o pintado e o tracejado. Então, por exemplo, mesmo que esse H que eu estou passando o mouse aqui, ele estivesse desenhado para baixo, se ele tivesse pintado, você ia olhar, ó, H pintado, quer dizer que ele está para o mesmo lado do plano, independente se eu desenho os dois para cima ou não, tá? Então, quando aparecer pintado e tracejado, o que vai valer não é a posição no desenho. O que vai valer é a forma se está pintado ou tracejado. Se os dois pintados, né, são iguais, é cis. Se os dois tracejados são iguais, é cis. Agora, olha só, se o pintado e o tracejado são iguais, é trans, porque, na verdade, eu tenho, né, o mesmo átomo, o mesmo grupo de átomos para cima do plano, né, para frente do plano e para trás do plano. Vão aparecer coisas assim, se eu não me engano, na lista. Se não aparecer, depois eu dou um outro exemplo. Só para a gente seguir, que eu estou falando demais, como sempre, né? E já são 10 e já são 15 para as 11 e a gente ainda não viu nem a metade. Perguntas até agora? E a outra é mais difícil. Não? Todo mundo muito quieto hoje. Deixa eu até ver aqui. Quando vocês ficam muito quietos, eu até venho ver se não caiu a aula, que da última vez que estava todo mundo tão quieto assim, a aula tinha caído na outra semana. Então, vamos lá. Último tipo. Aquelas eram condições, então, para ter isomeria geométrica. O outro tipo que a gente vai ver de isomeria espacial é a isomeria ótica, ou óptica, tá? Como é dita. Isso de ótica ou óptica, não sei se vocês estudam isso, não chegam a estudar isso em física no PVS, não sei se dá tempo disso. Mas tem a ver realmente com luz, tá? Luz polarizada ou não polarizada. Como a gente está com pouco tempo, gente, eu vou pular um pouco a parte teórica, tá? Então depois peço que vocês assistam realmente essa parte teórica no vídeo do PVS, porque senão essa matéria eu preciso praticar exercício com vocês aqui ao vivo para ir tirando dúvida. Então, se eu ficar muito na teoria, vai acabar que vai dar 11h15, que é o nosso horário, eu não vou conseguir chegar nos exercícios. Então, vou pular mais para a parte prática, tá? Do que vocês precisam muito saber, já que essa introduçãozinha, assim, é bom para assimilar o conhecimento, mas, assim, não é o que vai fazer diferença para você acertar a questão ou não, tá? Então, você é um pouco mais objetiva para dar tempo da gente fazer os exercícios. Então, olha só. A isomeria óptica, vocês vão ver que é muito comum, quando se vê essa matéria, falar isso de imagem espelhada um do outro, ou imagem especular. Por exemplo, o que sempre é dado como exemplo é a nossa mão. Se vocês pegarem a mão direita de vocês e colocarem na frente do espelho, né, de um espelho, é exatamente a mão direita que vocês enxergam? Não. Não, é a mão esquerda, não é? Se você pegar a sua mão direita e sua mão esquerda e colocar uma sobre a outra, não é como se tivesse um espelho no meio? A imagem que a gente enxerga da mão direita, só um minutinho, que eu acho que alguém mandou no chat e levantou a mão. Ah, sem problema, Nádia. Então, olha só, se vocês pegarem a mão direita de vocês, colocarem, né, de frente para a mão esquerda, vocês vão ver que realmente é a imagem que a gente enxerga no espelho. Então, o que a gente enxerga no espelho nem sempre retrata o real do que é, né? A imagem espelhada nem sempre é idêntica à imagem que você está colocando na frente do espelho. Um exemplo é que se você pegar a sua mão direita, sobrepor, não sei se vocês estão enxergando, porque eu não estou aqui na câmera também, deixa eu voltar. Se vocês pegarem a mão direita e colocarem sobre a mão esquerda de vocês, vocês vão ver, ó, que os dedões, eles não se sobrepõem. Então, a gente fala, por exemplo, a gente poderia falar que a nossa mão ela é assimétrica. Por quê? Porque elas não se sobrepõem uma sobre a outra. Elas são imagem espelhada uma da outra, quando a gente coloca uma de frente para a outra, mas elas não são iguais, porque se eu tentar sobrepor uma sobre a outra, ó, vai sobrar um dedão aqui, né, e os dedos não vão se casar certinho, já que não são idênticos. Então, o termo principal dessa matéria, dessa parte de isomeria óptica, é assimetria e simetria. Então, saber o que é assimétrico e saber o que é simétrico. A gente já falou em outra aula sobre carbono assimétrico ou carbono quiral, comentei há um tempo atrás. Então, o que vai ser fundamental para essa matéria, para vocês conseguirem fazer as questões, são duas coisas. Saber identificar carbono assimétrico, que é a mesma coisa que carbono quiral. Para ter isomeria ótica ou óptica, tem que ter carbono quiral. Olhem para essas moléculas que estão sendo representadas aqui no espelho, que são as moléculas de ácido lático. Observem, as duas, tá? Não são iguais, uma é a imagem espelhada da outra, mas elas não são idênticas, tá? Então, olha só, esse carbono aqui do meio, ele tem 4 ligantes diferentes. Olha só, eu tenho um COOH para cima, tenho um CH3 aqui para baixo do lado esquerdo, tenho um OH para baixo e tenho um H para a direita. Para ser carbono quiral ou assimétrico, basta ter um átomo de carbono na molécula,
que tenha 4 ligantes diferentes. Como esse carbono tem 4 ligantes diferentes, a gente fala que ele é um carbono quiral ou assimétrico. Isso é o suficiente para eu dizer para vocês que essa molécula possui isomeria óptica, tá? Então, o que o Enem cobra muito de isomeria óptica os vestibulares de maneira geral? Vai dar moléculas, né, para vocês, ou uma molécula, ou várias, e perguntar qual ou quais tem isomeria óptica ou óptica. Para ter isomeria óptica, então, a regra é tem que ter carbono quiral ou carbono assimétrico, que é a mesma coisa. Então, vocês vão ter que individualmente ir olhando cada carbono da molécula e vendo se eles vão ter ligantes diferentes. Só tomem um cuidado, olha só. Esse carbono, vocês podem pensar assim, ele está ligado a um carbono para cima. Mas vocês não vão olhar só o próximo átomo que está ligado a ele. Vocês têm que olhar o todo. Então, tudo que está para cima, tudo que está para um lado, tudo que está para o outro, tudo que está para baixo. Não é só o próximo átomo que está ligado a ele. Então, por isso que eu falei que esse carbono está ligado acima, né? O COOH. O COOH é diferente do CH3, por mais que os dois comecem aqui com carbono. Então, vocês não vão olhar só o próximo átomo. É todos os 4 grupos, digamos assim, que estão ao redor desse carbono. Então, de tudo que eu falei de isomeria óptica tem carbono quiral, que é o que faz o que tem 4 ligantes diferentes? Tem isomeria óptica. Essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. E a outra coisa muito importante que vocês precisam saber, deixa eu ver se está aqui no resumo, tá? É como determinar quantos isômeros ópticos, tá aqui que eu vou comentar com vocês. Quantos isômeros ópticos, que é outra pergunta que geralmente é feita, e tem, né, no formulário, não sei se alguns de vocês conseguiram chegar a responder o formulário da semana, mas a gente faz junto. A outra pergunta é, além de identificar se tem isomeria óptica ou não, é saber quantos isômeros ópticos essa molécula tem. Como assim? Exemplo, no caso do ácido lático, que é o do exemplo que a gente viu aqui em cima, quantos carbonos assimétricos ele tem? Vamos contar. Esse carbono aqui tem como ser quiral ou assimétrico, esse CH3? Ele tem 4 ligantes diferentes, o CH3? Alguém, gente? Ó, apareceu o H2H3, já não tem como ser assimétrico ou quiral. Por quê? Ele está ligado a... Esse H3 quer dizer que esse carbono está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, já não tem 4 ligantes diferentes. Esse não pode ser. O de cima também já não tem como ser, porque ele está ligado a 2 oxigênios. Esse COOH, lembra? É o grupo funcional de ácido carboxílico. É um C-dupla-OOH, que na verdade é que está representado de maneira condensada. Então, prestem atenção. Vocês precisam saber olhar todos os carbonos de uma molécula e ver quais são quirais, né? Se tem ou não carbono quiral. Nesse caso, só um carbono é quiral. Então, para essa molécula aqui, eu poderia afirmar para vocês que eu teria 2 isômeros ópticos só. Quais seriam esses 2 isômeros ópticos? Esses 2 que eu estou demonstrando a fórmula aqui. Por quê? Como que vocês calculam a quantidade de isômeros ópticos que tem? Por essa fórmulazinha aqui, ó. 2 elevado a N. O que seria esse N? Esse N seria o número de carbonos quirais ou assimétricos diferentes que tem na molécula. Então, nesse exemplo que a gente viu ali, que eu mostrei da imagem espelhada, como só tem um carbono assimétrico, né, ou um carbono quiral, 2 elevado a 1 dá 2. Então, eu poderia afirmar para vocês, só de olhar aquela estrutura, mesmo que se eu não mostrasse as duas, só por uma molécula eu teria como afirmar que tem isomeria óptica e teria como afirmar que tem 2 isômeros ópticos ativos. Isso de deestrógeno e levógeno foi a parte teórica que eu pulei. Mas é que um desses isômeros ópticos, um desvia a luz para a direita, por isso que a gente chama de deestrógeno, e um desvia a luz para a esquerda, que a gente chama de levógeno, tá? E tem uns casos de isômeros que não desviam a luz polarizada, ou seja, que tipos de isômeros são esses? O que a gente chama de mistura racêmica. Exemplo, se eu pegar... Deixa eu voltar nesse exemplo. Se eu pegasse 50 gramas desse isômero da esquerda, tá? Misturasse com 50 gramas desse isômero da direita, misturasse essas 100 gramas, né, que é a junção desses 2 isômeros, sabendo que um desvia a luz para a direita e um desvia a luz para a esquerda, quando eu colocasse isso lá, né, no equipamento para visualizar, a luz não seria desviada. Por quê? Quando se tem uma mistura que a gente fala equimolar, ou seja, com a mesma quantidade de um isômero que desvia a luz para a direita e um isômero que desvia a luz para a esquerda, na verdade, a junção dos dois em quantidades iguais não desvia a luz. Aí a gente diz que é um isômero opticamente inativo, que a gente chama de mistura racêmica, tá?
Gente, perguntas. Essa parte aqui é muito abstrata, tá? Eu pulei porque senão eu ia ficar só falando da teoria e não ia conseguir chegar nessa parte prática de contagem de isômeros, que é o que cai vocês saberem identificar se tem isomeria, qual é o tipo de isomeria e quantos isômeros. Por isso que eu quis focar na parte prática para a gente poder praticar agora os exercícios. Mas tem alguma pergunta, assim, muito... que vocês queiram muito fazer? E só em relação... Eu só achei meio confusa essa parte de contar quantos isômeros tem. Tá. Isso de contar, o que você precisa é achar primeiro o número de carbonos quirais. Você conseguiu assimilar o que é um carbono assimétrico ou quiral? É o que tem os 4 grupos diferentes, beleza. Então, toda molécula que você tiver que contar quantos isômeros tem, o primeiro passo é contar quantos carbonos quirais tem, ou quantos carbonos assimétricos. Aí, nesse caso que eu dei de exemplo, ó, tem um carbono só que é quiral ou assimétrico. Aí tem uma formulazinha que eu falei. Quando só tem um carbono assimétrico, para você saber o número de isômeros que vai ter essa molécula, né, esse composto, é só pegar 2 elevado a N. O que é esse N? É o número de carbonos assimétricos diferentes que você contou. Então, naquele exemplo, como só tem um, 2 elevado a 1 é 2. Então, eu poderia afirmar para você que tem 2 isômeros aquela molécula ali. Na prova não ia aparecer as duas, ia aparecer uma, ia perguntar se tem isomeria óptica, teria, porque tem carbono assimétrico, e iria perguntar quantos isômeros ópticos, por exemplo, aí você saberia. Achou um carbono assimétrico? 2 elevado a 1, 2. Então, é só elevar ao número de carbonos assimétricos, tá? Ah, tá, ok. Beleza. Gente, vou para os exercícios, que falta menos de 20 minutos para terminar a aula. E nos exercícios, como né, são questões da maioria aqui do Enem, o ERJ, que estão aqui no formulário, vocês vão ter noção real de como isso cai. Então, foquei aqui na parte prática, só vocês verem o que vocês precisam muito saber, tá? Mas recomendo quem não assistiu a aula, claro que a aula que foi gravada está muito mais completa, eu pulei bastante coisa, porque o intuito também da nossa aula de sábado é exercício, que é o que vocês acabam não conseguindo, né, só assistindo o vídeo. Então, eu prefiro focar aqui nos exercícios, apesar de ter falado um pouco, né, sobre não tem como não falar nada de teoria. Mas vamos lá. Primeira questão. Então, quem não fez, eu não vou já sair falando a resposta não para dar tempo de vocês fazerem agora e praticarem só com o que eu falei e mais coisas que eu vou né, acrescentar que vão surgir de dúvidas aqui, dá para vocês fazerem esse formulário. Quem aí fez? Só para eu saber, ter noção de quantos fizeram? Alguém? Alguém marcou lá no Classroom que fez. Uma pessoa só, mas mais alguém fez? Eu fiz. Eu também fiz. Beleza, então Nádia fez, professora. E outra pessoa tinha marcado, acho que foi Maria Isabel ou Nayara que tinha feito e marcou lá. Beleza, umas 2 ou 3 pessoas então só fizeram. Então, para quase todo mundo vai ser o primeiro contato com a lista. Então, olha só. Então, vou dar um tempinho antes de dar o gabarito, tá? Vou ler com vocês e dar um tempinho para vocês me dizerem o que vocês responderiam. Então, primeira questão da UERJ. O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas, respectivamente, então, olha só, quer saber da ligação dupla do carbono 9 e do carbono 12 nessa ordem, qual seria, né, qual? Cis e cis, cis e trans, qual seria o tipo de isomeria geométrica que ocorre nessa molécula? Só uma consideração, só relembrando a vocês, antes de vocês me dizerem o que vocês responderiam. Como que eu numero a cadeia mesmo? Qual que é a prioridade para eu saber numerar certo? Maior número de carbono, né? Sim, também, mas assim, quando tem grupo funcional, como nesse caso C dupla OH, quando tem saturação, quando tem ramificação, que ramificação não é o caso aqui, a gente tem uma ordem para quem tem que ficar com os menores números, lembra disso? Além de ser né, a maior cadeia possível, a prioridade é sempre o grupo funcional. Então, por exemplo, como aqui eu tenho um grupo funcional, né, de uma função orgânica, que é o C dupla OH, obrigatoriamente esse tem que ser o carbono 1, tá? Então, só relembrando. Então, ó, seria carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 9 é esse primeiro aqui. Então, queria saber qual é a classificação dessa isomeria e depois qual a classificação dessa isomeria, que é onde tem C dupla C. O que vocês marcariam ou olhando aí agora marcam, né? Pensem nos hidrogênios que não estão representados aí, tá, gente? Principalmente nesses carbono C dupla C,
Pensem que os hidrogênios eles não estão representados explicitamente, mas implicitamente tem hidrogênio. Aí dá para vocês imaginarem para onde esses hidrogênios vão ficar, para cima ou para baixo, para vocês terem noção, né, se são em lados iguais ou opostos, para ter noção de isomeria, se vai ser cis ou trans. Quem já tiver feito ou quem já souber pode ir falando, que depois eu afirmo qual é e explico. Cis, letra A. Quem falou? Desculpa, que eu não reconheço a voz ainda. Nádia. Ah, Nádia, tá bom, Nádia. Nádia acha que é A. Vamos ver se mais alguém acha que é A. Ou se tem outras opções. Vocês estão muito quietos hoje. Tô achando estranho. Vocês sempre são tão participativos. Tá tudo certo? Até saí, desculpa, eu tirei aqui da imagem, porque eu fui ver, olhar para o chat. É que essa matéria, professora, a gente realmente tem que parar para analisar, para pensar. Eu refaço essa cadeia todinha, eu boto os hidrogênios, eu vou botando tudo para depois, entendeu? Aí por isso que a gente está assim hoje. Beleza. Eu ia falar a mesma coisa, mas a Nádia já falou. Não, tá bom, vou esperar então, mas vocês estão fazendo, então vou dar um tempinho. É que quando fica um silêncio por muito tempo, eu já acho que tem alguma coisa errada, mas vou dar um tempinho para quem ainda não conseguiu fazer, dar uma pensada antes de eu dar o gabarito. Quem tá aí com papel, caneta do lado, escreve pelo menos esses carbonos do C+C e vão fazendo os hidrogênios aí para ver para que lado eles vão ficar. Se eles vão ficar do mesmo lado, se eles não vão ficar. É isso aí que eu faço. Não, tem que fazer. Principalmente, né? Só depois, assim, que você já fez tanto exercício, não precisa mais. Mas, assim, principalmente nos primeiros, quando você está estudando, né, há pouco tempo, não tem como já querer dar um pulo, né? Um salto, assim, já querer fazer tudo de cabeça. Às vezes, você se engana, você fala, vou fazer tudo de cabeça. Acaba errando. É melhor gastar um tempinho a mais, né? E ter certeza e dar, né, ter uma chance maior do que tentar querer pular logo, né? Tipo, já sei fazer tudo de cabeça e errar por bobeira. Professora, eu coloquei no chat, mas eu também acho que é letra desculpa, A. deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o chat para ver se mais alguém falou também. Tá, Carinha, Carinha falou que é letra A. Beleza. Gente, vou abrir aqui então, tá? Eu fiz no papel, porque fica muito ruim eu não consigo desenhar direito no Paint, eu não tenho aquela mesa digitalizadora. Eu fiz no papel, tirei foto e vou abrir o espelhamento aqui, tá? Da foto para vocês, só para comentar. Acabou que já apareceu a resposta das outras, que eu esqueci. Não olhem não para a tela. Deixa eu dar um zoom só para aparecer um. Ainda não olhem não. Já apareceu, já era. Mas vamos lá. Ó. O gabarito realmente é a letra A. E olha o que eu fiz aqui no papel. Não botei todos os hidrogênios, tá, gente? Mas se vocês observarem aqui, tá dando para ver a imagem? Sim, tá dando sim. Eu coloquei a numeração, né, da cadeia. Então, só reforçando, né, que quando a gente for numerar a cadeia, prioridade é o grupo funcional. Por isso que o 1 foi aqui da direita, desculpa, para a esquerda. Aí aqui o carbono 9 é esse primeiro da insaturação, né, e o 12 é esse segundo da insaturação. Aí olha o que eu falei para vocês de desenhar hidrogênio. Esses hidrogênios, né, assim, tem em todos os outros carbonos aqui também. Eu não desenhei porque, para saber a questão, só era importante os da dupla, da ligação dupla. Então, olhem só. Esses carbonos aqui, o 9 e o 10, eles estavam só fazendo 3 ligações. Todo mundo consegue enxergar, por exemplo, que esse carbono 9, né, aparentemente na questão, ele só estava fazendo 3 ligações? Ó, uma para cá, com esse carbono 8, e 2 para cá, que é essa ligação dupla com esse carbono 10. Então, se só está saindo, digamos assim, 3 linhas, né, desse carbono, ou seja, 3 ligações, está faltando uma ligação. Por isso que tem um hidrogênio. Por que eu desenhei para cima? Porque já tem um grupo aqui para baixo, tá vendo? Que é todo esse grupo aqui. Todo esse grupamento, se ele já está desenhado para baixo, eu sei que o hidrogênio está para cima. É assim que vocês vão pensar. A mesma coisa com o carbono 10. Esse carbono 10 estava fazendo 3 ligações, então eu sei que tem um hidrogênio ligado a ele para completar as 4 ligações. Como já tem um grupo aqui, ó, que começou aqui para baixo, o hidrogênio tem que estar para cima. Nunca vai estar os dois para o mesmo lado, tá, gente? Então, se já tem um grupo para baixo, o hidrogênio é sempre para o lado oposto, o qual não está representado nenhum grupo. Então, se os iguais estão do mesmo lado, é isômero cis.
né? Então, ambos os hidrogênios aqui estão para cima do plano de simetria. Lembrando, quando eu traço aquela tracejada aqui na direção da ligação dupla, que é o que a gente chama de plano de simetria, os iguais ficaram para o mesmo lado, isômero cis. A mesma coisa aqui para o carbono 12, né? Entre o 12 e o 13, essa insaturação. Ambos esses carbono 12 e 13, eles estavam fazendo 3 ligações cada um. Então, eu sei que faltava um hidrogênio em cada um deles. Como aqui, se vocês olharem o que está partindo do carbono 12, é para cima. Todo esse grupo 11, 10 está indo para cima. E do carbono 13, o carbono 14, 15 está para cima. Então, por isso que aqui eu desenhei os hidrogênios para baixo, porque nunca vão ter esses ligantes para o mesmo lado. Então, novamente, os iguais ficaram para o mesmo lado. Os 2 hidrogênios ficaram no mesmo plano de simetria. Se eu traçasse aquele tracejado aqui no meio da ligação dupla, os 2 iguais ficaram do mesmo lado, por isso que seria isômero cis. Por isso que é a letra A. Alguém não entendeu? Ou tem alguma pergunta específica que apareceu aqui que vocês... Não precisa ser de isomeria, tá, gente? De qualquer coisa de orgânico ou de química que eu falei ou apareceu, vocês queiram tirar dúvida? Não? Beleza, então vamos para a questão 2. Por enquanto eu estou de boa. Tá. Vamos lá. Essa questão que eu falei que era mais complicada, essa eu vou ter que fazer umas considerações com vocês. Vou ler aqui rapidinho, mas vou enfatizar... E eu errei essa. Então, mas essa é a mais... Era bem difícil mesmo. Então, olha só. Questão do Enem. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas, como capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de 8 carbonos, 2 insaturações, então preste atenção aqui, tem que ter 2 insaturações nos carbonos 2 e 6. Então tem que ser uma molécula que tem uma dupla no carbono 2, uma dupla no carbono 6, e 2 grupos substituintes metila nos carbonos 3 e 7. Isso quer dizer que são 2 ramificações de metil, tá? Metila e metil é a mesma coisa no carbono 3 e 7. O citral possui 2 isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é... Então, eu tenho que achar um isômero trans, que tem saturação no carbono 2 e no 3, e que tem uma ramificação, né, CH3, que é o metil, no carbono 3 e 7. Aí, questões do tipo, a gente tem que ir analisando mesmo opção por opção. Mas antes de eu já falar a resposta, vou dar, como já está a gente com tempo curto, não vou dar só uns segundinhos, só deem uma olhada, analisem pelo menos a primeira opção, que aí eu já vou comentar. 1 minutinho. Olhem só, vou comentando com vocês antes da resposta, porque já está acabando o tempo. Obrigatoriamente, eu teria que começar o carbono 1 aqui na contagem, né? Porque aqui tem um grupo funcional. Então, ficaria 1, 2. Então, no carbono 2, que é onde eu estou com a seta do mouse, já tem uma insaturação. Então, beleza. No carbono 3, eu tenho uma ramificação de um carbono. Então, ainda está condizente com o que pede na questão. 4, 5, 6. No carbono 6 tem outra insaturação, beleza. E no carbono 7, outra ramificação. Então, só olhando as ramificações e insaturações, a letra A está obedecendo o que a questão pede. Agora, a questão pede que seja um isômero trans. Nenhuma das opções vocês vão achar idêntico, digamos assim, como eu ensinei, né, como eu falei agora, iguais em lados opostos. Por quê? Nenhum dos casos da letra A, B, C, D e E, que vocês vão ver, ou quem já fez o formulário viu, nenhum tem iguais em lados opostos. Porque se vocês olharem os ligantes, olhem só os ligantes desse carbono 2 e 3. Quais são os ligantes? Ó, primeiro, desse carbono 2, um dos ligantes é esse grupamento aqui, ó, com C dupla O, e o outro ligante é o hidrogênio, que estaria para cima, né, que não está representado. Do outro carbono, que é o carbono 3, ele está ligado a um CH3 e a todo esse grupamento aqui. No caso da gente não ter pares, como assim, gente? Toda vez que vocês não tiverem... Isso que eu falei que era o comentário que não foi falado no resumo, mas que é muito importante vocês saberem. Toda vez que eu não tiver parezinhos, como assim parezinhos? Tipo, 2 iguais do mesmo lado ou 2 iguais de lados opostos, o que vocês vão ver? Vocês vão ver que os grupos maiores, digamos assim, estão de lados opostos ou de lados iguais. Como assim grupos maiores? Olhem para esse caso. Eu tenho um hidrogênio para cima e um CH3 aqui para baixo.
Agora, olha os grupos grandes. Quais seriam os grupos grandes dessa ligação dupla? Esse C dupla O, que é um grupo funcional maior do que só esse CH3, e todo esse grupamento aqui da esquerda. Então, por que eu consideraria esse trans? Porque os menores estão em lados opostos. Quais são os menores? O H, que não está representado aqui, que é o hidrogênio que estaria para cima, e o CH3, que está aqui para baixo. Então, quando não tiver pares, né, tipo 2 iguais para um lado ou 2 iguais para o outro, vocês veem por tamanho. Então, o hidrogênio aqui, que é o menor, está para cima, e o CH3, que é o menor, está para baixo, você pensa como menores de lados opostos, é o trans. Essa informação era importante. Por quê? Se vocês ficassem procurando nas opções aqui iguais em lados opostos, nenhum tem. Porque os ligantes desses carbonos são iguais, não são pares. Entenderam isso que eu quis dizer? Então, nem sempre vão ser parezinhos, igual eu dei do exemplo, tipo H e H, CH3 com CH3. Quando não tiver esses pares, vocês vão olhar os menores grupos. Nesse caso, o menor grupo é o H, que está para cima, e o CH3 está para baixo. Se os menores grupos tiverem lados opostos, é trans. Se os menores grupos tiverem lados iguais, é cis. Então, por isso que o gabarito dessa questão já é a letra A. Eu não vou mostrando uma por uma opção, tá, gente? Porque não vai dar tempo, falta 4 minutos para acabar a aula. E eu preciso comentar muito rapidamente, pelo menos, as outras 3 questões. Mas entenderam o que eu quis dizer quando não aparecerem pares idênticos? E foi aí que eu me ferrei. Fiquei procurando, analisando um, analisando o outro. Não, mas é compreensível errar essa. Eu não assisti o vídeo da semana, como eu falei, acabei que eu não tive tempo também. Geralmente sempre vejo antes da aula para vocês, né, para fazer os mesmos, acrescentar algum comentário que não tenha sido falado. Professora, foram 2 vídeos diferentes. Sabia? 2? Não vi. Da mesma aula, número 17, foram 2 vídeos com 2 professores diferentes. O segundo vídeo que eu assisti foi o melhor, foi o que eu entendi mais. Mas eu acho que isso não foi falado. Eu não vi, não posso afirmar, mas isso é algo muito específico. Não foi falado. Então, em nenhum dos 2 vídeos foi falado. Então foi bom aparecer um formulário que aí eu tive a oportunidade de falar, porque isso já é um outro tipo específico de isomeria, que aqui o Enem considerou como cis trans, mas como não tem tempo de ser abordado isso, né, no vídeo, a gente deixa por isso. Mas assim, só precisam saber que nem sempre vão ser sempre pares. Quando não forem pares, sigam isso que eu disse. Se os menores estiverem, né, em lados opostos, trans. Se os menores, né, grupos tiverem lados iguais, cis. Então, rapidamente, gente, as outras não vai dar tempo de eu fazer com vocês. Vou só falar o gabarito mesmo e comentar rapidinho para a gente finalizar, que já está no horário corrido. Então, terceira questão era uma questão da UERJ. Então, em experimento analisando o efeito do número de átomos de carbono sobre solubilidade de álcoois em água, vou pular, gente, vou ler só a pergunta. Queria saber, dentre os álcoois, que são essas opções, lembrando, né, álcool toda vez que tem hidroxila ligada a carbono saturado, que a gente estudou na última aula. Ou na penúltima, não lembro. Enfim, tem essas 4 opções. Queria saber qual desses álcoois ele tem carbono quiral e que é o mais solúvel em água. Então, olha só, a letra A é impossível de ser, porque não tem carbono quiral. Como que eu sei disso? Esse C aqui é um CH3, porque se esse carbono está fazendo uma ligação, as outras 3 é com hidrogênio. Se está fazendo 3 ligações com hidrogênio, já não é quiral. Então, nenhum carbono quiral eu tenho na A e nenhum carbono quiral eu tenho na B. Por quê? Esse carbono aqui do meio da letra B, ó, tem esse ligante e esse ligante da esquerda e da direita são iguais, então já não pode ser quiral. A letra C e a letra D tem um carbono quiral. Aqui, ó, esse carbono aqui é quiral, porque está ligado à hidroxila, a CH3 e a esse grupo aqui ao lado, e mais o hidrogênio, que não está aparente. E esse carbono aqui também é quiral. Então, teria que ser ou C ou D. Mas o gabarito é a letra C. Por quê? A água, lembrem que a gente falou muito disso, que é cobrado no Enem. A água é polar. O mais solúvel em água tem que ser a substância mais polar possível. Quanto maior é a cadeia carbônica, menos polar é a substância. Como assim? Esse aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos essa molécula. 1, 2, 3, 4. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que essa letra D ela é menos polar ou menos solúvel em água, porque a cadeia carbônica, né, o número de carbonos é maior. Quanto mais carbono se tem na cadeia, menos solúvel em água vai ficando, porque a cadeia carbônica é a parte apolar da molécula. Por isso que o gabarito seria a letra C. Isso de solubilidade em água é muito cobrado no Enem, tá? Então, quando maior a cadeia, né, carbônica, que eu digo, quanto mais carbono estiver, menos solúvel em água.
isso é importante vocês anotarem como uma dica, observação, não é especificamente dessa matéria de isomeria, isso que eu estou falando, mas é algo que é muito cobrado no vestibular, solubilidade em água. Então, compostos orgânicos com cadeias carbônicas muito grandes, quanto mais carbono tiver, menos solúvel em água é. A 4, gente, eu nem vou ler, que já está na hora de encerrar a aula, mas a pergunta da 4 era, depois vocês tentem ler com calma para fazer quem não fez antes, mesmo eu já tendo falado o gabarito. Então, olha só, essa aqui dava essa substância bombicol e queria saber qual entre essas outras da tabela tinham o mesmo tipo de isomeria. Então, olha só, pensando em isomeria cis-trans, ó, os 2 grandes estão para baixo, então eu tenho 2 hidrogênios para cima, isomeria cis. Eu tinha que achar dentre as opções da tabela qual tinha isomeria cis também. Seria esse aqui de baixo. Ó. Se vocês olharem, é até parecido com o exemplo de cima. Eu tenho 2 hidrogênios aqui para cima, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, por isso que o gabarito seria o nome Scrobipapuloides absoluta, que é o nome da outra substância, que seria essa aqui, né? O nome do inseto que produz essa substância, que tem o mesmo de tipo de isomeria. Então, era só identificar que ambas tinham isomeria cis. E aí seria a resposta letra E da questão 4. E a última questão é a mais difícil. A última questão era de achar o número de carbonos quirais para poder achar quantos isômeros tem essa molécula. Então, aqui, só mostrando para vocês, rapidinho, para quem não fez ou quem já fez, que eu preciso encerrar a aula, que já acabou, né, o tempo. Então, olhem só o cálculo que eu fiz. Primeiro, eu achei quantos carbonos quirais tinham. Achei que tinham 2. Quais são esses 2? Esses aqui, ó. Só um minuto, gente, abri errado. Só porque eu tô com pressa. Esse carbono aqui, olha, ele está ligado a 4 ligantes diferentes. Todo o grupo de cima, o grupo da esquerda, o grupo da direita e o hidrogênio. E esse carbono aqui que eu estou passando o mouse está ligado a NH2, todo esse grupo da direita, todo o grupo para baixo, o hidrogênio. Vocês teriam que analisar cada carbono da molécula. Vocês achariam 2 carbonos quirais. Por isso que o cálculo foi esse aqui, ó. 2 elevado a 2. Achei 4 isômeros. Só que ele queria saber qual era a porcentagem que correspondesse a um isômero apenas. 4 isômeros é meu 100%, que né, são todos que eu achei. No máximo eu tenho 4. Quer saber qual é a porcentagem que corresponde a apenas um isômero? Eu fiz uma regra de 3. Se 4 isômeros são 100%, um isômero só é quanto? Né, só dividir 100 dividido por 4. Deu 25%. Foi corrido, mas eu vou postar esse gabarito comentado, tá? Lá na mesma publicação que eu fiz a publicação do formulário, eu vou postar esse gabarito comentado. Mas tentem fazer com calma e depois vocês olhem esse gabarito comentado para ver se compreenderam, tá bom, gente? Eu vou ter que encerrar aqui, que já está no horário da Sofia, eu acho, da outra professora. Não esqueçam de marcar a presença, tá? Por favor, que eu mandei lá o link no grupo lá do Polo. Obrigada, professora. Ótima aula. Desculpem a correria, porque é sempre assim, né? Não tem como. É sempre assim, não tem jeito. É. Bom fim de semana. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Não deixem de fazer o simulado não, hein? Tchau.